Olá, alunos. Dando continuidade ao nosso conteúdo, lá na apostila número 1, no capítulo número 2, vai falar sobre o relevo, a hidrografia e a geologia do Brasil. Mas afinal, o que é geologia? Geologia é o estudo das rochas e também do subsolo que contém dentro no subsolo. E o Brasil está situado em cima da placa sul-americana, por isso que no Brasil não há terremoto. Muito diferente do nosso vizinho, o Chile, onde ele está no limite da placa, onde ele sofre terremoto. Por isso que há uma constante preocupação das autoridades chilenas. O Brasil, o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, lá na parte norte do Brasil, lá na região norte, com quase 3.000 metros de altitude. E o ponto mais alto da América do Sul é no Monte Aconcagua, lá no Chile também, com 6.000 metros, ou seja, o dobro do que é encontrado no Brasil. No Brasil, nós temos três tipos de geológicos, que podemos dizer. São os crátons, os dobramentos antigos e as bacias sedimentares. Os crátons são os mais antigos, ou seja, com rochas metamórficas e magmáticas, rochas muito duras. Depois nós temos dobramentos antigos, que é uma rocha mais mole do que os crátons. E depois nós temos as bacias sedimentares, que são a mistura dos crátons e dos dobramentos antigos, ou seja, uma rocha mais mole, porque ela foi a última a se formar e ela sofre muito com intemperismo. Sol, chuva, vento, calor, isso tudo faz que ela não tenha uma resistência tão grande igual os crátons e os dobramentos antigos. Lá na página 23, nós temos recursos minerais do Brasil. E nós temos as principais jazidas. Pessoal, não esqueçam que jazida é toda aquela forma de extrair minérios com valor econômico. Vocês podem ver ali na apostila que no Brasil há uma série de jazidas, desde ouro até bauxita. Cada um vai ter o seu valor econômico no mercado. Algumas mais, outras menos. Porém, o Brasil ele é privilegiado nesse quesito, porque muitos países não têm essa quantidade de minerais igual o Brasil tem. Ou seja, muitos países, para a produção de seus produtos, matéria-prima, têm que vir em outros países comprar essa matéria-prima e depois revender os produtos prontos. Isso é muito interessante porque é uma fonte econômica para o mercado ou para quem detém essas jazidas. Nós também temos dois tipos de indústrias no Brasil: a indústria de base e a indústria de bem de consumo. A indústria de base é uma indústria mais pesada, ou seja, é a indústria forte, aquela indústria de aço, de ferro, de maquinário, onde ela vai dar suporte para indústrias de bem de consumo. Essas indústrias de bem de consumo são essas indústrias mais leves, ou seja, é o ponto final da indústria, ou seja, ela vai transformar tudo que a indústria de base fez para o consumidor. E lembrando também que os combustíveis fósseis nas bacias sedimentares, eles são importantes e é uma ótima fonte econômica. Porém, no Brasil nós temos o carvão e o petróleo. Lembrando que o carvão, principalmente no sul do Brasil, ele não tem um valor econômico tão alto. Por quê? Porque a qualidade dele não é tão boa como os de outras regiões do Brasil ou do mundo. E o petróleo do Brasil também, a qualidade que ele tem não é tão boa, então deixa muito a desejar, principalmente no mercado internacional, quando se vai querer comprar ou vender esses produtos, o valor agregado deles cai muito. E também nós temos a plataforma continental. O que são plataformas continentais? São plataformas para retirada ou extração de petróleo. Lá em alto mar, a Petrobras, que faz muito bem isso no Brasil, ela tem a sua plataforma e ela vai extrair o petróleo, porém é um valor alto. Então tem que se ter uma tecnologia avançada e uma tecnologia eficiente, porque a extração dele requer cuidado e outra coisa, tem que ser todo um planejamento
porque nós sabemos que o petróleo que o Brasil produz, ele não tem a mesma qualidade do que outras regiões do planeta. Isso no mercado internacional faz toda a diferença na hora de negociar. E no Brasil também nós temos 3 tipos de relevo, são os planaltos, a planície e as depressões. Eu vou falar com calma cada uma dessas, mas antes de falar sobre essas formas de relevo, nós temos que falar sobre o Projeto Randam. O que foi o Projeto Randam? O Projeto Randam Brasil foi um projeto que o governo do Brasil fez na década de 70 e década de 80 para mapear o território, ou seja, para saber como que está essa elevação do país. Então ele começou a ver principalmente a forma de relevo e ele descobriu que o Brasil ele tem 3 principais formas de relevo: os planaltos, as planícies e as depressões. Os planaltos, maior parte do território do Brasil, ou seja, o território do Brasil, os planaltos são muito ondulados, ou seja, não tem elevações muito altas. Isso é ótimo para quê? No começo dos anos 2000, começou a ter muito ecoturismo. Então, eles foram principalmente na região centro-oeste do Brasil e na região norte para fazer ecoturismo. Porém, o ecoturismo é uma forma econômica de ganhar dinheiro, porém, tem que ter toda uma consciência ambiental. Nós temos também no Brasil as depressões, porém, não são depressões com, com alturas ou com, podemos dizer, elevações altas, elevações baixas, muito mais baixas do que outras partes do mundo. E também nós temos as planícies. As planícies que nós temos no Brasil é principalmente no litoral do Brasil, praticamente em todo o litoral do Brasil, e também no foz de rio, principalmente no Rio Amazonas. E nós temos essa planície. E falando sobre rio, o que é hidrografia? É o estudo das águas, ou seja, é o estudo das águas no mundo. Ou seja, é todo aquele estudo de água, desde água doce até água salgada. Mas nós vamos falar sobre água doce, hidrografia, falar sobre a água doce que nós temos no Brasil. O Brasil, ele tem, podemos dizer que ele é privilegiado por ter uma série de rios, muito diferente de outros países. Porém, alguns rios desse do Brasil não são tão aproveitados como deveriam ser. Mas isso é outro caso. Mas vamos falar sobre hidrografia, nós temos que falar sobre 2 características que nós temos no Brasil. São 2 aquíferos. O aquífero Saga, ao norte do Brasil, e o aquífero Guarani, ao sul do Brasil. Ou seja, esses 2 reservatórios de água são muito importantes para as próximas gerações, porque estamos notando que no mundo está faltando água e no Brasil também está faltando água. Ou seja, é um recurso a mais para a sobrevivência de toda a população. E lembrando, esses 2 aquíferos, tanto o Saga ao norte como o Guarani ao sul, não é exclusivamente do Brasil. O Brasil, ele não é dono, é junto com outros países sul-americanos. Então, eu vou pedir para vocês fazerem as atividades lá da página 25 e 27. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem pelo mentor para o professor, que o professor vai ter o prazer de responder para vocês. Tá ok? Até a próxima.